Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário você esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um filme chamado Labirinto do Fauno, de 2006, do Guilherme Del Toro. Esse filme, ele é um filme, vamos dizer assim, polêmico, porque ele é um filme que tem muitas interpretações, ele é totalmente aberto, nada é exatamente explicado nesse filme. Uma ditadura acontecendo em 1944 na Espanha. A Espanha tá devastada, acabou de uma guerra civil, a população tá revoltada, tem uma repressão militar muito grande nesse processo. Nesse contexto, a gente acompanha a história de uma menina que é Ofélia. Ela tá se mudando para um acampamento militar junto com a mãe dela. Tá indo para esse acampamento para morar com o padrasto dela, que é o Capitão Vidal. Essa é a sinopse do filme. A partir daqui, se você não tiver visto o filme, eu recomendo que você veja. Vai lá, veja o filme e volta aqui, porque a gente vai ter spoilers de um filme de 20 anos atrás, mas teremos spoilers. A gente tem uma discussão muito grande entre o que é real e o que não é. Porque assim que ela chega no acampamento, ela começa a se deparar com criaturas mágicas. A criatura que fica mais evidente pra gente ali é o fauno, tem algumas fadas também, alguns monstros que ela enfrenta. E aí existe uma discussão muito grande sobre o que ela tá vendo ali é realmente tá acontecendo com ela ou se é um produto da imaginação dela utilizada pra lidar com a situação. Aí assim, tem várias discussões se o fauno é confiável, se o fauno não é confiável, se aquilo tá acontecendo, se aquilo não tá. Mas pra mim, o mais importante do filme, que realmente me prende ao filme, é o detalhe de que, bom, independente do fato de ser real ou não, o mais interessante é ver aquela história, que é uma história sangrenta, é uma história de guerra, é uma história difícil. As coisas que a Ofélia passa seriam difíceis, muito difíceis até mesmo para um adulto interpretar, até para um adulto lidar. Então, a verdadeira questão desse filme para mim é sobre a fantasia ser utilizada como um mecanismo para lidar com problemas reais da vida. Então, a gente tem uma menina que ela tá passando por uma série de questões ali. Ela é uma menina muito imaginativa, né? Então, já no começo do filme, e durante, na verdade, todo o filme, enquanto a mãe dela é presente, ela mostra uma preocupação muito grande com o comportamento da Ofélia, porque a Ofélia é uma menina que tá sempre buscando ler, ela tá sempre afundada ali nos livros, não importa o lugar onde ela vai. A primeira frase que a gente ouve no filme é: não sei, a da mãe da Ofélia, não sei porque você tá levando tantos livros, minha filha, porque a gente tá indo pra um lugar muito aberto, vai ter muito verde, tudo. E aí a Ofélia tá lá abraçadinha com os livros dela, não se importa com comentários, só continua ali. E é engraçado porque a mãe dela tem essa preocupação da Ofélia ter esse comportamento que ela chama de escapista. E aí é onde vem a minha percepção de que, na verdade, a Ofélia não está utilizando a fantasia para escapar da realidade, ela tá fazendo um paralelo entre... Ela tá utilizando aquilo para lidar com a realidade, na verdade. É uma ferramenta para ela lidar, não uma forma de ignorar. Porque quando a mãe dela fala sobre essa preocupação, ela tá vendo como se a Ofélia estivesse escondendo ali nos livros. Mas, na verdade, a partir daquela experiência dela, ela tem uma percepção muito aguçada sobre o que está acontecendo ao redor dela. Inicialmente, a gente tem um misticismo ali de será que tem magia, será que não tem? Mas aí isso vai ficando mais claro quando a Ofélia encontra o famigerado fauno, né, que é a figura muito importante ali no filme, que é quem vai guiar ela nas tarefas. E aí esse fauno propõe para ela que ela vai ter 3 tarefas a serem realizadas, que ela é uma princesa perdida do submundo, e que para provar que ela realmente é essa princesa, que ela realmente ainda tem a memória dela de princesa, ela precisa passar por 3 tarefas que vão comprovar se ela ainda consegue voltar pro reino dela. E quando a Ofélia vai passando por essas tarefas dela, por essas provas que ela precisa passar, a cada prova você
consegue enxergar um paralelo entre o que é real e o que não é. Pra mim, a cena que tem um paralelo mais claro, assim, de todas, é aquela cena do Homem Pálido. O Homem Pálido, quando a Ofélia vai buscar uma chave, é uma adaga que ela vai buscar nesse mundo, no mundo do Homem Pálido, vamos dizer assim, que é um universo paralelo ali. Quando ela vai para esse universo paralelo buscar essa adaga, ela encontra o Homem Pálido. E o Homem Pálido, ele tá justa à disposição da mesa ali, daquela mesa farta que ele tem, ela é justamente igual à mesa do Capitão Vidal. E na cena em que a mesa, que o Capitão Vidal dá um jantar, uma mesa toda farta para os principais políticos ali, para as pessoas mais influentes ali daquela região, é uma mesa muito farta. E aí eles estão discutindo justamente sobre restrição alimentar para o resto da população. Então você tem esse paralelo entre a fartura de algumas pessoas contrastando com a falta de outras. E você tem ali o Homem Pálido como uma alegoria do que representa, dessa opressão que o Capitão Vidal representa, né? Com relação às pessoas. E aí eu fiquei pensando muito sobre a questão de paralelamente, enquanto a mãe da Ofélia tem aquela preocupação, será que a minha filha tá bem? Será que a minha filha tá enxergando as coisas de bem? Porque ela tá ali envolta naquele mundo de fantasia, ela não leva as coisas a sério. Mas a Ofélia, ela tem uma sensibilidade muito grande, e a forma como a personagem da Ofélia é construída mostra muito a opinião do próprio Guilherme Del Toro sobre se é real ou não é. Ele não deixa nada fechado, porque ele fala que o filme é de quem tá vendo, né? Então a interpretação é muito aberta, justamente para deixar as pessoas pensarem sobre o filme. Mas o Guilherme Del Toro, ele coloca a Ofélia como uma personagem muito perspicaz. Tanto que tem na cena em que ela vai pra primeira prova dela e ela deixa o vestido todo sujo lá e acaba voltando toda suja de lama, a mãe dela vai conversar com ela e a mãe dela fala que ela decepcionou muito o Capitão Vidal. E ela dá um sorriso meio irônico assim, que mostra que ela consegue enxergar o Capitão Vidal como um homem muito mau, que é o que ele é, de verdade. Então, essa percepção da Ofélia sobre o Capitão Vidal mostra que ela tá muito ligada no que tá acontecendo ao redor dela. E aí, em outra cena, ela tem a governanta Mercedes e ela conversa com a Mercedes e ela mostra que ela sabe que a Mercedes tá ajudando os revolucionários, os maquis. E nesse mostrar que ela sabe, ela tá mostrando a personalidade dela aguçada, a percepção dela sobre as coisas que estão acontecendo ao redor. Ou seja, ela não é uma pessoa alheia ao que está acontecendo, ela não é aquela pessoa que tá ali envolta no mundo de fantasia dela e não tá enxergando mais nada. Ela tá, na verdade, muito ligada em tudo, tanto que ela percebe coisas que os próprios adultos não percebem. Tem um personagem secundário que me chama muita atenção, acho que nem é secundário, é terciário, né? O nome dele nem é citado. Mas um dos soldados, constantemente, quando o Vidal vai fazer alguma atrocidade, ele tem um minuto de hesitação. Todos os soldados ao redor ali, eles têm meio que essa personalidade, assim, de hesitar quando eles veem a maldade, mas eles cumprem as ordens mesmo assim, sem questionar. E isso contrasta muito com a personalidade da Ofélia, e da Ofélia ser a pessoa que é considerada no filme que não enxerga as coisas, mas ela se mostra resistente à maldade que está sendo executada ali ao redor dela. Então, enquanto você tem os soldados adultos ali que executam as ordens sem pensar, lembrei do livro A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, não sei se eu pronunciei certo, mas é justamente sobre isso, sobre as pessoas obedecerem cegamente e não conseguirem
questionar, enquanto a Ofélia é uma pessoa com uma mente muito aguçada e ela tá sendo acusada ali de não tá enxergando as coisas direito, né? Acusada não, é uma preocupação natural da mãe dela e tudo. Mas eu acho interessante esse contraste do personagem. E aí, por fim, a gente tem essa discussão final de se o que ela tá passando é real. No final do filme, e agora o spoiler master desse vídeo, que eu vou contar realmente o que acontece no final do filme, a Ofélia, ela vai pega o irmão dela e vai se esconder no labirinto, e ela, em determinado momento, o Capitão Vidal encontra ela com o filho, pega o filho e mata a Ofélia. E nesse momento, a Ofélia, ela sobe pra junto dos pais dela, ela vai pro então reino que foi prometido pra ela. E aí existe a famosa discussão de se ali ela morreu e ela foi pro reino encantado dela, ou se tudo não passou de uma ilusão da cabeça dela. Eu defendo de que, assim, como já foi falado várias vezes nesse vídeo, não existe uma interpretação única, né? Mas eu vejo que essa personalidade dela, essa forma como ela enxerga o mundo, essa mente aguçada dela, foi feita propositalmente pra poder mostrar que o que tá acontecendo é muito real, que ela é uma pessoa que tem mais... é um personagem que tem mais noção da realidade do que outros personagens que estão ali obedecendo sem pensar. Isso tudo é muito rico, porque aí você tá contrastando a fantasia, mostrando que, bom, você pode ter uma interpretação do mundo meio mágica, vamos dizer assim, mas ainda assim enxergar mais realidade do que as pessoas que teoricamente estão seguindo ali o fluxo e não estão questionando nada. E aí, assim, eu poderia passar o vídeo inteiro falando sobre tudo que tá... sobre as várias... Eu poderia passar o vídeo inteiro falando sobre as várias interpretações, sobre outros personagens que eu queria ter falado, mas acho que nesse momento eu vou encerrar a discussão por aqui, porque o ponto que eu queria chegar era esse, de que pra mim o ponto-chave desse filme é que, independente do Fauno ser real ou não, a Ofélia é a pessoa mais lúcida dessa história, porque ela consegue enxergar onde as outras pessoas não conseguem ver. E o vídeo de hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que posteriormente tenha mais vídeos nesse canal, tô pensando em algumas coisas pra gravar. Talvez sobre o Labirinto do Fauno, talvez sobre outras leituras que eu tenho, pensando em gravar sobre o Agente Secreto. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você pode deixar seu comentário aqui pra enriquecer a discussão, deixa seu like, se inscrever no canal. E aí eu vou ficando por aqui. Beijo!